Deus está em todos os lugares e eu não preciso ir à igreja para falar com Deus. Estou sem tempo. A igreja está cheia de hipócritas. Para que ir até lá? Eu posso ler a Bíblia em casa. Eu posso orar quando eu quiser, onde eu quiser. A igreja foi inventada por homens. Eu não preciso ir à igreja para ter relacionamento com Deus. Estas e outras desculpas, na verdade, porque as pessoas desprezam a instituição criada pelo próprio Deus, que é a igreja, refletem uma ignorância, na melhor das hipóteses, sobre o porquê Deus estabeleceu a sua casa, uma forma daqueles que creem nele se fortalecerem, se reunirem para se fortalecerem, se tornarem um, como um exército espiritual. Veja só o que o profeta Isaías disse a respeito da igreja, da importância da igreja. Você pode ler isso em Isaías capítulo 4 e versículo 6. E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Se você ler este capítulo e o contexto ali das profecias do profeta Isaías, ele estava falando do dia em que o Senhor viria, em que o Messias viria. Isaías fala do Messias, do Salvador que viria a Israel. E falando da sua vinda, ele também falou que este Messias estabeleceria um tabernáculo. Quer dizer, o que é um tabernáculo? Na época bíblica, tabernáculo é como uma tenda, era como uma tenda, o primeiro criado por Moisés, inspirado por Deus, dirigido pelo próprio Deus. Um lugar físico para quê? Para que o povo pudesse congregar e buscar a Deus. A presença de Deus estava fisicamente entre eles. Ali no tabernáculo ficava a Arca da Aliança e outros objetos sagrados. E serviam ali os sacerdotes. Então, aqui nesta profecia, espiritualmente, o profeta está dizendo que a igreja, esse tabernáculo, proveria um esconderijo e um refúgio contra a tempestade, a chuva, o calor do dia, que é exatamente o que a igreja faz. O papel da igreja na vida do cristão, do fiel, daquele que crê, que serve a Deus, é exatamente ajudá-lo a encontrar este abrigo, esta proteção, este fortalecimento contra a tempestade, contra o calor das lutas de todos os dias, contra as chuvas, as coisas que surgem, as intempéries da vida que surgem contra nós. Como Jesus também disse que o sol brilha sobre todos e a chuva vem sobre todos e a tempestade vem sobre todos. Mas aqueles que têm a sua vida construída na palavra de Deus, eles resistem tudo isso porque eles têm esse refúgio. O refúgio da palavra que foi ouvida, aprendida ali na casa de Deus, no tabernáculo. Então, veja que, contrário do que dizem, contrário do que ensinam muitos por aí, que até dizem que creem em Deus, Deus tem sim um propósito para a igreja tem sim um papel na nossa vida. É claro que onde há pessoas, seja na igreja ou em qualquer outro lugar, você vai ter problemas, você vai ter gente boa e gente ruim. Isso é fato. Em qualquer área da vida, da sociedade, você vai ter gente boa e gente ruim, inclusive na sua família, na sua casa, não é verdade? Os pais criam filhos, dão a mesma criação para os filhos, e um filho se torna exemplar e o outro filho se torna a vergonha da família. O que você pode fazer? O ser humano foi dotado deste poder de escolha. E ele tem que ser responsável pelas suas escolhas. Não é por isso que a gente vai jogar fora a família. A família não presta, os pais não prestam, não preciso de família, etc. Não é por isso. Então assim também é com a igreja. Então a igreja é um lugar de apoio, de refúgio, de alívio,
de conforto, é um lugar de segurança por meio da palavra. Então, um dos principais papéis da igreja é ensinar a palavra para as pessoas, onde elas ali presentes estão focadas com todos os seus sentidos para ouvir e aprender e sair dali e colocar em prática. Então, no âmbito da educação, partindo agora para você entender por que a igreja física é importante para o ensinamento da palavra, no âmbito da educação, os profissionais da educação sabem que o ser humano tem basicamente 3 formas de aprendizado. Ele aprende de 3 principais formas. Uma forma de aprendizado é a forma visual. Nós aprendemos visualmente, com aquilo que vemos. Então, por isso, o professor fica à frente da sala de aula, tem lá um quadro negro onde ele escreve. Muitos professores usam auxílios visuais para explicar através de uma imagem. Hoje em dia, na sala de aula, muitos têm computador, vídeos, etc., para ajudar nas aulas, porque nós também pensamos por meio de imagens. O meio visual é uma forma muito útil de aprendizado. O aluno que senta na frente, na sala de aula, tende a aprender mais do que o que senta lá atrás. Por quê? Porque ele tem menos obstrução à sua visão. Então, a forma visual é uma forma muito importante de aprender. Mas não é só visualmente que a gente aprende. Nós aprendemos também da forma auditiva. Então, o professor explica, ele desenvolve, ele dá uma palestra, faz uma discussão, um debate sobre o tema, ele apresenta o raciocínio, ele faz o aluno ler em voz alta. Então, o auditivo é também uma forma muito eficaz de aprendizado. Ouvir com atenção. As pessoas que têm déficit de atenção têm dificuldade de aprender da forma auditiva. Aí vem os outros meios para compor essa deficiência. Então nós temos o visual, temos o auditivo. Agora tem uma parte que é pouco falada, mas também bem conhecida pelos profissionais da educação, que é a forma sinestésica de aprendizado. O que quer dizer isso, essa palavra difícil? Simplesmente quer dizer o seguinte: se aprende fazendo. O aluno aprende fazendo, se mexendo, colocando as mãos, manuseando. Então, o professor muitas vezes vai fazer uma aula de forma prática, vai fazer o aluno se movimentar, vai formar grupos, fazer aqueles trabalhos em grupos, vai dar alguma coisa para o aluno manusear, para o aluno ver, vai criar interação, vai fazer um tipo de simulação, de teatrinho, vai mostrar em vez de explicar, porque nós também aprendemos fazendo. É uma das formas mais eficazes de aprendizado, que é a forma de aprender fazendo. Então você tem o visual, você tem o auditivo, você tem a forma de aprender fazendo, a forma física de aprender. A igreja, ela reúne essas 3 formas. A casa de Deus, quando a gente está ali na casa de Deus, a gente está aprendendo destas 3 formas. Ouvindo a palavra de Deus, vendo ali o pastor, o altar, os auxílios visuais que nos remetem às coisas espirituais. Muitas vezes também na igreja é usado vídeos. Você vê aí a importância dos filmes cristãos, das novelas cristãs, etc., dos livros, do uso dessa parte visual. E você tem também a parte física, o aprender fazendo. O pastor chama à frente do altar e a pessoa se levanta da cadeira, vai até o altar. Quer dizer, há um movimento físico e ali ela fecha os olhos, ela levanta as mãos, ela fala com Deus, ela está fazendo, ela está colocando em prática aquilo que ela está aprendendo. Não há comparação. Honestamente, você pode, graças a Deus pela tecnologia, hoje você pode me ouvir pela internet, você pode me assistir. Graças a Deus pela tecnologia. Temos de usar todos os meios possíveis para a divulgação da palavra de Deus. Mas absolutamente nada substitui a reunião na casa de Deus.
Foi o lugar que ele providenciou para que houvesse sombra no calor do dia. Ou seja, é ali que a gente encontra apoio no meio do calor das lutas, refúgio e esconderijo no meio da tempestade e da chuva. É ali que a gente se fortalece, é ali que a gente se reúne e sai fortalecido. Quantas vezes você que já foi à igreja entrou de um jeito e saiu mais fortalecido, saiu forte, saiu animado, entrou pensando em desistir e saiu pensando em conquistar o mundo. Então, não despreze aquilo que Deus consagrou. Não aceite essas desculpas, sempre recheadas de preguiça, recheadas de outras motivações, na verdade. Não aceite isso e não abandone o reunir com os colegas, os irmãos da fé, como a palavra de Deus diz, infelizmente tem sido o costume de muitos.